Jornal da Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Quarta-feira é dia dela, para muitos, o melhor dia da semana no Jornal da Mix. Olha. Camila Spinelli, doutora, está por aqui. Bom dia para você. Bom dia, Estevão, Pancho, Heinz. O Pancho está impossibilitado de falar nesse momento, que ele está se deliciando com o que veio pra gente aqui da Farinhas Café. A tortinha de limão, Pancho? A tortinha de limão agora. E aí? Sensacional. Sensacional. Maravilhosa. Aliás, eu quero aproveitar e perguntar para a Camila o seguinte, porque eu fui lá fora agora tomar o café e o Montanha disse o seguinte: come esse tortinha de limão que tá sensacional. Eu falei, não, antes eu vou comer o salgado, vou comer o pãozinho com caponata que também chegou. Muito bom também. Muito bom Meu também. Deus do céu. E aí eu pensei, por que a gente come o salgado antes do doce? É hábito ou tem nutricionalmente algum fundamento, assim? Se comer o doce antes do salgado vai dar problema? Não vai dar problema nenhum. Não vai dar problema nenhum. Às vezes a gente tá nessa só de misturar os sabores e tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, inclusive comem misturado, né, no mesmo prato, Tem enfim. pratos que são bons, né? Mas... Marreco, por exemplo, com Isso, purê de nessas maçã que é principais- docinha, né? Aham. Tem vários agridoces aí bons. Uhum. Então, agridoce é uma forma, né, que agrada o paladar de muitas pessoas. Mas não tem sentido, não, nutricional de comer primeiro doce, depois salgado ou vice-versa. É porque nós temos o hábito. Por quê? Porque sempre, né, ao longo da história da alimentação, como é que sempre foi? Os buffets, né, aquelas mesas do buffet imensas e depois, por último, a sobremesa. Né? Então, quando a gente vai por essa linha do servimento à francesa, acontece a mesma coisa. Então, a gente tem primeiro o salgado sendo oferecido e parece que o doce é só a sobremesa. Então, a gente faz muito disso, dessa questão do hábito, né? Que acaba acontecendo para não que é servido confundir isso. nas refeições. Mas isso é uma coisa bem particular. Quando a gente começa a falar de sabores e gostos também, tem muitas pessoas que ficam com retrogosto na boca. O que é retrogosto? É esse- É o final, gostinho né? que fica. É aquele gostinho que fica no final, exatamente. E o açúcar, ele tende a ficar mais tempo no nosso paladar. Entendi. E aí, você fica com aquela coisa do açúcar, e você quer mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar, mais... É a mesma coisa quando você abre uma barra de chocolate, você sabe que tem mais. Aí você ficou com aquele gostinho na boca, aí você quer mais um pouco, porque você Ou sabe seja, que tem mais um. Quem abre uma barra de chocolate e não come ela inteira, não tem retrogosto. Não tem. Provavelmente é isso. Não, vai ter o Tem retrogosto. algum mas não problema ali. Mas todo mundo tem retrogosto? vai ter esse retrogosto, porque os alimentos, eles deixam esse sabor nas papilas, né? Isso sim. Mas o que a gente indica, então, né? Quer terminar com o doce, não só... Dentistas agora vão me amar, viu? Não só escove os dentes por causa das cáries, né? Mas também porque vai tirar esse gosto do doce da sua boca, né? Às vezes até a gordura faz isso, fica aquele ranço da gordura na boca. E às vezes tem pessoas que se incomodam com isso. Sabe o que tem retrogosto também fica? Salada de maionese. Fica um retrogosto. É mesmo? Tem um retrogosto, Meu assim. Deus, o que você vai Estevão é comer, muito fica- sensível. Ô, Estevão, mas sabe por que deve ser? Pensando aqui, por causa do carboidrato da batata e da gordura da maionese. Meu Deus, salada Que de daí ele maionese é um faz toda crime, aí ele fica por mais tempo ali, né? Sim. Aí você Então- toma um vinho que tira, né? Um vinho mais tanino, né? Aí limpa Limpa. as papilas. Ou seja, Água com gás também. provavelmente a pessoa que sente fome durante a madrugada ou à noite não escovou os dentes depois de comer a última refeição. Então, isso Escovou antes, talvez. é uma coisa bem importante, tá? Essa questão da escovação dos dentes. Dá uma É até, hoje a gente vai falar de estratégias, né? Mas é uma das estratégias que eu Acho vejo que assim... não vamos falar mais, a gente tá falando mudou o de outra coisa já. Acabou. Obrigado, doutora. Vamos Obrigada. Vamos mudar o assunto? Não, tudo bem, a gente pode mudar o assunto, não tem problema nenhum. A gente sempre vai mudando e eu não tenho Normal. problema nenhum em dizer assim, olha, não me sinto confortável para falar sobre, né? Bem tranquilo, a gente pode ir indo. Mas a questão, uma das sugestões de estratégias é essa, escovar os dentes, sim, né? Até pela questão higiênica, cárie e tudo mais, mas também para tirar esse paladar da boca. Se você fica muito tempo, pensa com o café. A gente toma muito café, né? A gente já conversou sobre isso. Eu também sou cafezeira de plantão aqui. Então, se você escova o dente, você não fica com aquele gosto da cafeína na boca, aquele retrogosto que o café deixa, não é verdade? E aí, se você escova o dente e depois vai tomar café, não fica um gosto estranho? Tu nem lembra do café? Não, qualquer coisa depois de escovar os dentes fica estranho. Exatamente. Então, isso já é uma das estratégias que a gente pode fazer para realmente fazer esse entendimento, né? E cessar esse sabor nas papilas gustativas para dizer, olha, agora deu
o momento da refeição, né? Essa é uma das estratégias. Outra estratégia, que agora eu tenho certeza que isso vai sair alguma hora, que a gente já falou aqui do comer consciente, Sim. né? Tivemos um quadro só, uma quarta-feira, só falando sobre o comer consciente. E quem não perdeu esse programa, dá para acompanhar no YouTube, Claro. né? Mas o comer consciente também, a gente tem muita questão do descansar os talheres, Uhum. né? Então, para pessoas que querem emagrecer, que querem comer mais consciente, né? O descansar o talher é uma coisa muito importante, porque senão a gente já tá é involuntário, nosso É cérebro ele já não automático, é pensa. automático, Exatamente. Tem coisas que a gente já faz sem precisar pensar. Dirigir, andar de bicicleta, né? Assim vai. Trocar Comer igual. marcha, né? E comer igual. Então a gente acaba fazendo o quê? A gente vai mastigando e daí já tá outra colher pronta. Daí você já engole, né? Vai E uma próximo. atrás da outra, Rodízio sem, é assim. sem mastigar devidamente, sem fazer com que a saliva atue, né? Porque Uhum. a digestão começa pela boca, começa pela saliva. Então é importante que Eu as sinto pessoas isso em realmente rodízios, né? Quando Bem eu vou- importante. Que você fica comendo. Quando tu para, tu não consegue comer mais. Mas se tu para. Às vezes a gente vai, quero arregaçar no rodízio, quero comer um monte. Aí você vai. Aí quando para, não consegue comer mais. Uhum. Assim, tem que ser na intensidade. É porque daí você deu uma pausa pro seu cérebro querido pensar e falar assim, Opa. meu Deus do Que céu. loucura é essa, Estevão? É que daí chega, né? Isso tudo é uma questão realmente hormonal, né? Então, pra gente, o nosso estômago, ele, quando tá cheio, ele libera pro cérebro um hormônio que chama gastrina. E essa gastrina, ela age lá no nosso hipotálamo, dizendo, olha, tô satisfeito, né? Tô ou não tô? Deu ou não deu aqui? Então, Tá faltando gastrina no meu corpo. precisa... Tô falando no Instagram O hipotálamo não tá entendendo direito esse negócio. Precisa desse tempo, né, para esse processamento e para essa informação chegar. Claro que isso são segundos, né? São milésimos de segundo. Mas isso precisa chegar. E às vezes a gente tá no rodízio, comendo, aí tá gostoso, gordura, hiperpalatável, carboidrato, hiperpalatável, né? Massa, pizza, carne, que tem geralmente o Molhos. rodízio, né? Palatável é sinônimo de gostoso, é isso? Isso mesmo. É, porque ela fala Muito. termos técnicos, né? Eu fico pensando hiperpalatável. Essa tortinha tá muito hipertalatada. Ah, o super hiperpalatável. E o super hiperpalatável. Ó, postei no Instagram, tá falando que você é um formigão ali. Eu tem sou um mensagem formigão, ali. já me conhecem. Mensagem. O pessoal já me conhece. Já sou conhece, formigão, sim. Doutora Camila Spinelli, estratégias nutricionais que funcionam. A gente sabe que nem todo o corpo é igual. O que funciona pra mim, talvez não funcione pro Pancho, pra você. E aí? Tem coisa que não funciona pra ninguém, provavelmente. né? Também muita tem coisa dieta da esquisita, lua que só funciona pro marqueteiro, né? É, exato. Exatamente, exatamente. Bom, ela até vai funcionar num momento, né? As dietas, elas até funcionam num primeiro momento, quando, assim, depende do que quer funcionar para cada um também, qual a sua expectativa, né? Isso que eu gosto sempre de dizer, qual que é o teu objetivo? Né? Exatamente, Né? qual o objetivo? Mas geralmente, quando eu falo assim de dieta, eu falo de emagrecimento, né? As pessoas buscam por é o emagrecimento. objetivo de todo mundo hoje. É. Porque parece que dieta e emagrecer é a mesma palavra. Se procurar no Aurélio, lá no dicionário, vai estar escrito dieta e emagrecer, né? Não é, né? O que não é, né? Dieta não é isso, né? Todos nós temos uma dieta, que é a nossa dieta comum, que é o nosso consumo alimentar, o nosso padrão alimentar, isso é uma dieta. A minha tem como base o açúcar. Pancho. Eu posso a Eu formiga. tô exagerando, só pra dar uma ideia de que o que eu como é uma dieta, né? Exatamente, exatamente. Agora, E quais são os regime? objetivos? Dieta permissível. Então, né? Porque usa o regime também, né? Então, regime é uma coisa bem... Regime militar, parece. né? Exatamente, aquela coisa, ó. Impositiva, né? Eu acho Autoritária. que Se tu continuar no doce, tu vai precisar do regime militar. Corrida de manhã, vai precisar ali ficar lá no Garcia. ó, e tal. É verdade. Mas é bem isso mesmo. Essa coisa do regime com a dieta parece que fica tão inflexível, né? É aquilo. Aí, meu Deus do céu, eu comi algo que não tava ali, ou que eu não podia, ou que não tava escrito na revista, ou não tava escrito naquele site, ou... E agora perdi tudo. Então vou chutar pau da barraca. Não é assim? Então, eu sempre brinco, né? Eu nem uso a palavra dieta. A gente usa muito a dieta a palavra plano alimentar ao invés de dieta, né? Ou mudança de hábito, né? Ou esquema alimentar. A gente geralmente usa isso. Por quê? Porque dieta na cabeça da pessoa é aquilo que tem que começar na segunda-feira. Uhum, E dieta não tem data para começar, gente. lógico. Né? A gente não tem que... A gente pode traçar metas, com certeza, para nossa vida. Mas aí fica o quê? Segunda-feira começou a dieta, chega quinta-feira e fala assim, não perdi nada de peso, eu vou parar porque não dá certo. Né? Então, essa impaciência da espera, por quê? Porque se colocam muitas restrições, parece que tem que ser 8 ou 80, né? E não é assim, por quê? No 8 ou 80, uma hora você cansa. Ela não se torna um hábito, não é a tua vida. Muitas vezes ela te isola do social, porque daí tu não vai sair com teus amigos, ou não vai naquela cervejinha, ou não vai naquele nanã, ou quando vai ficar naquilo que parece que você tá a vida inteira de dieta.
Aí o que você viveu da sua vida, o que você aproveitou da sua vida? Culpa, prazer. Culpa, prazer. Culpa, prazer. Então o que você está fazendo com você, né? O que você está fazendo com o seu psicológico? Está acabando aí o janeiro branco, né? Mas o que você está fazendo com o seu mental? O que você está fazendo com o seu psicológico? Como é que está essa sua cobrança? E sim, né? A gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente come, o que a gente vive, o que a gente faz. Então se a gente sempre ficar colocando a comida lá naquele topo, né? No pódio do que ela que me define para tudo... Gente, a gente não vai viver. Endoidar, né? A gente não vai viver. E aí vai chegar nisso. Quando vai ter vontade de comer, vai comer um caminhão. O dobro. Né? Que é o que acontece geralmente com as pessoas que fazem regime, que fazem restrição alimentar, que comem uma vez ao dia ou duas, muitas vezes, né? E aí chega à noite em casa e tá morrendo de fome. Aí come uma fatia de pão, não se contenta. Come 2 fatias de pão, não se... Ah, não come pão, perdão. Porque pão engorda. Não é assim? Tem isso também. Tapioca daí, tapioca. Como uma tapioca. Aí come tapioca, Crepioca. Crepioca. que engorda muitas vezes muito mais do que um pão. Por quê? Tá? Aí a gente vai entrar em questão de índice glicêmico, né? Porque assim, ó, se eu falo de pão ou de tapioca, enfim, claro, são alimentos aí que vão ter processamentos diferentes, claro, e o pão depende do tipo de pão que você está consumindo. Certo. Ok, né? Mas tapioca é tão farinha branca quanto a farinha branca que vai num pão francês, né? Então, assim, trocar pão por tapioca, nutricionalmente falando, olhando para calorias e carboidratos ali em grupo alimentar, eu tô trocando 6 por meia dúzia. Tá? E aí eu tenho que ver o que eu vou rechear com essa tapioca. Então o pão muitas vezes combina muito mais com outras combinações do que a própria tapioca, né? Então comer a tapioca pura não é legal. Assim como Não eu é não vou comer o gostoso pão também. puro também. Tem Então, gosto não de faz nada, sentido, né? Não tem gosto de nada. Com queijo e presunto. E tomate. É, daí fica gostoso, né? Mas eu sempre digo assim, ó, inclua a tapioca na sua rotina. Não tira o pão e coloca a tapioca. mas Então eu faz faço assim, 2 dias pão, um dia tapioca ou crepioca ou assim por diante, porque não é da nossa cultura. A alimentação, ela é um hábito cultural, né? Sim, com Não é da nossa cultura. A gente não acorda de manhã, come cuscuz, come inhame, come tapioca, o que é muito comum na região norte, na região nordeste, né? Então, isso é preciso preservar. O Brasil é um país tão rico em gastronomia, em culturas alimentares. E a nossa cultura aqui, gente, é alemã e italiana. E a alimentação alemã e italiana, ela tem base, sim, de farinhas, né? Mas nem sempre só farinhas brancas. A gente tem a farinha de milho, a gente tem a própria farinha de mandioca, porque daí a farinha de mandioca eu vou ter mais fibra, tá? É interessante, sim. Então, eu acho que esse olhar também, ele é muito importante, senão a gente se restringe tanto, né? Tanto. Aí vai num buffet no almoço, tá? Vamos lá, aqui é estratégias nutricionais que eu queria falar hoje, né? Mas eu vou dizer assim, ó, sabe uma estratégia nutricional errada? Começar o dia de manhã com um ovo cozido, tá? Não sei se eu vou identificar alguém aí. Vamos lá. Quero Mas, assim, mensagens no WhatsApp. Por que eu vou colocar isso, né? Porque é uma das coisas que a gente mais observa em consultório. E não só no consultório, né? Sou mulher na casa dos 30 e poucos, e muitas mulheres nas casas dos 30 e poucos fazem essas dietas. Meu Deus, eu preciso porque eu preciso desinchar, porque eu preciso caber naquele vestido, porque vai ter piscina. Não é assim? A gente fica descontente com o corpo, porque depois dos 30 o metabolismo cai mesmo. Ok, né? A cada ano o nosso metabolismo vai diminuindo, então é muito fácil perder peso com 20 anos, é muito mais difícil perder peso com 30, com 40, e com 50 e com 60, né? A cada década nosso metabolismo vai reduzindo muito. Então, um dos principais erros que a gente pensa, eu tô arrasando, né? É comer de manhã, por exemplo, só um ovo cozido, aí no meio-dia pula aquela refeiçãozinha do meio da manhã, o lanche. né? Aí no meio-dia vai comer salada ou só legumes e um pedacinho de carne grelhada, certo? E aí, à tarde, uma fruta e chega em casa à noite, tá? Como? Morrendo de fome. Morrendo de fome, né? E aí, começa não vou comer. Aí, belisca. Belisca aqui um negocinho, belisca ali outro negocinho, daí come uma pipoquinha aqui, pega um biscoitinho ali, pega... Aí começa a ir para aqueles... Não, mas esse é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Vai justificando sempre. E aí vai se justificando, né? Mas nem sempre que é sem glúten, sem açúcar, sem lactose, ele não vai ter gordura. Exatamente. Vai ser saudável, né? Então, esses são os piores erros. Eu diria assim que é uma estratégia que não funciona. Ou seja, fechando a boca, não é assim que a gente vai emagrecer de maneira saudável. Não, exatamente. Pode até Fechar a emagrecer, boca- mas Sim. vai prejudicar o organismo de alguma forma. Exatamente. Fechar a boca emagrece? Emagrece, gente. Né? Se eu não ganho um salário e vou gastar dinheiro no shopping, eu vou ficar negativa. Se eu fico negativa, eu perdi. Então, eu perco peso. Agora, esse peso é um peso sustentável? É um peso saudável? Não.
né? E é um peso que muitas vezes marca muito em balança, por quê? Porque você queima músculo, você perde músculo, e músculo pesa mais do que gordura. Né? Eu já falei até isso em outros quadros também, né? Aquela diferença de peso que eu vejo na segunda-feira para quarta-feira, não é porque eu perdi gordura, porque eu desinchei. Perdeu líquido? Perdi líquido. E aí vem de muitas dietas que muita gente acha que assim, não, funciona no início. Principalmente dietas em que corta açúcar e diminui carboidrato. Açúcar e carboidrato levam água para dentro do corpo. A água vai pesar, ponto. Ficou mais pesado na balança, né? Mas, muitas vezes não é balança que eu quero ver. E no consultório do nutricionista, a gente vê sucesso quando, muitas vezes na balança, pode ser que nem perdeu peso. Pode até ser que ganhou. Mas aí quando a gente vai fazer as medidas corporais, a gente vê que diminui. A pessoa mesmo fala, né? Agora o meu cinto diminuiu um buraquinho. Né? Já tô num buraquinho a menos no cinto. A balança de bioimpedância me ajuda nisso pra ver a porcentagem de gordura ou não é indicado, doutor? Balança? De bioimpedância. Bioimpedância. Meu Deus, vocês estão muito difíceis hoje. Hoje do café da academia, pelo visto. Pra ver, né? Eu sei lá quando foi a última vez que eu fui na academia, nem lembro. Existem formas, Pancho, da gente ver a composição corporal. Quanto que a gente tem de gordura, de água e de músculo no corpo. Certo. E dentro dessas formas tem a forma manual, que é por meio das pregas ou circunferências cutâneas. Pegam assim, tem aquele Isso, faz a medidorzinho lá, né? pinçazinha, né? Isso mesmo. Né? Que hoje é o que principalmente os profissionais de educação física preferem fazer, e muitos nutricionistas que trabalham com nutrição esportiva, porque claro que vai ter uma variação intrapessoal e interpessoal, vai ter, né? Mas ela é muito menor, muitas vezes, do que a própria bioimpedância. O que é bioimpedância? É um equipamento, né? Que faz isso para você. Então, chama bioimpedância elétrica, né? Então, ela vai, através de uma corrente elétrica, medir o quanto você tem aí de massa livre de gordura e massa de gordura, por assim se dizer, né? Por quê? Porque a eletricidade é conduzida na água, mas ela não é conduzida na gordura. Entendi. Certo? Então ela vai te trazer a quantidade de gordura que você tem. Então existem vários tipos, né? E várias formas de aferição. Existem balanças que você só sobe em cima, ela vai te dar ali. Só que o que ela está fazendo? Ela só está pegando membros inferiores. Tem aquela que você sobe na balança e segura com a mãozinha para frente assim, né? Que ela está conduzindo tanto na parte superior quanto na parte inferior. Mas essas balanças convencionais, enfim, a gente precisa entender e saber que é uma inteligência artificial, né? É algo É programado. uma referência, né, eu acho. É. Eu tenho em casa uma dessa no meu quarto, e é de referência que eu tenho. E tal, cada mês vou ali, dou uma olhadinha e tal. Mas o problema só da Tens uma bioimpedância... dessas? Tenho balança de bioimpedância no meu quarto. Meu Deus. Calma. O sistema Você tem balança de bioimpedância no seu quarto? Mande uma mensagem pra nós. Viu? Tem uma pancha, é pequenininha, você bota no cantinho, né? bom, tá bom. Eu sou um pseudo-atleta, Não precisa né? justificar, É, não. Tudo porque a certo. gente só tem que cuidar, né? Sempre quando a gente tem até essas balanças, enfim, a gente tem que só ter um cuidado, viu, Estevam? Já vou te dar a dica aí. Cuidado com o uso de diurético, cuidado com quantidade de água, cuidado com atividade física. Não adianta eu fazer atividade física e subir da bioimpedância. Quantidade de café, de estimulante, mulheres gestantes, período menstrual para mulheres. Então, tudo isso precisa cuidar. Por quê? Porque interfere nos líquidos corporais. Então, eu posso ter um falso resultado. Deu para entender? Porque eu desidrato muito ou estou hiperidratado. Então, assim, sempre que a gente vai fazer um exame de bioimpedância, eu sempre que fiz no consultório, por exemplo, sempre mandava antes para o paciente dizer, ó, você tem que fazer esse protocolo prévio. Sabe como a gente vai fazer endoscopia? Como fazer o protocolo prévio? Sim. Só que, claro, é muito mais Uma fácil. preparação, né? Você vai fazer uma preparação, né? E aí, dessa preparação, você consegue ter resultados mais fiéis. Então, né, é um ponto importante para a gente olhar. Beleza, doutora. Parte 2 das estratégias nutricionais Semana que vem. Com certeza. Aliás, parte 1, porque a gente mal falou, na realidade, de Gente, estratégia. A eu gente não começou. falei de dietas da moda. Eu não falei de dieta. estratégias Então, no próximo nutricionais. programa. Olha só. Na próxima quarta-feira, não perca, Dietas da Moda. Nós vamos começar às 7 horas com a doutora, das 7 às 8. Né? A gente vai falar de jejum roteiriza. intermitente, A vamos gente falar de roteiriza. low carb. Isso, era a ideia hoje. Era a ideia Era a hoje. ideia hoje, mas não foi. Né? Dieta cetogênica e tudo mais. Você que tá fazendo a dieta low carb aí com base no que leu na revista, ó, fica de olho. Quarta-feira que vem a doutora Vamos Camila falar vai sobre. passar informações bacanas aqui. Cetogênica eu não sei o que é, só escuta o nome. Dieta cetogênica. É Cetogênica. uma dieta mais alta em gorduras.
onde a gente produz corpos cetônicos e o nosso corpo usa esses corpos cetônicos. Por isso que chama de cetogênica. Aquela dieta rica em bacon. Você come bacon e ovo frito e essas Exato, coisas. exato. Tem gente Gorduras, que né? precisa comer Gordura bacon porque não come animal, nada, né? gordura... aham. Mas aí é que tá, né? Não é só comer isso. Então tem toda uma questão claro, de óbvio. equilíbrio. Uhum. E aí é que tá. Precisa saber fazer. Tem bons resultados. A dieta cetogênica já é estudada para epilepsia, por exemplo. Foi aí que ela surgiu. Tá? Bacana. Então, ela hoje, por exemplo, é um tratamento para epilepsia, para crianças com crises epiléticas, principalmente, mas ela é difícil de fazer, viu? Ela é difícil de fazer e ela precisa de uma cetoadaptação, ela precisa que o corpo adapte. A gente pode conversar sobre isso, né? Tá bom. E eu vejo uma galera fazendo. Assim. É. Por reveria. iniciativa É. própria. É. própria. E dá certo, porque emagrece na hora, mas e quando vem pro consultório, com os Colesterol 30 mil. exames, aí a gente precisa corrigir tanta coisa depois, né? E tudo mais, Então, né? procurar um profissional, semana que vem a gente vai falar disso. Se você quer saber mais sobre isso, semana que vem, no mesmo horário, nesse mesmo canal. Nesse mesmo dia. Até mais. Agora vamos para o intervalo comercial e a gente volta para encerrar o jornal de hoje com o Mixpad. Tem curiosidades bacanas hoje, enquanto o Punch vai degustando uma tortinha de limão com doce de leite. Não? Não? Chocolate branco. Chocolate branco. Eu não comi, eu tô com fome aqui, vou lá. Até mais. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix!